por um bom tempo dos jovens, e realmente nós estreitamos os relacionamentos e sempre somos muito bem vistos, bem queridos. A gente percebe isso na hora que nós estamos no meio de vocês, que tem a receptividade, porque a palavra ela não terá, né, Hugo, nenhum tipo de, vamos dizer, de revolução nas pessoas. Ela não será bem aceita se eu não tiver uma expectativa, se eu não tiver uma reverência. Então, muitos gostam da gente, tem a expectativa e tem a reverência. Então, nessa noite, há algo da parte do céu sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Eu posso ir além, se você permitir. Pode? Você pode me permitir? Aqui, chaves serão giradas em ministérios mesmo juvenis e de jovens. Amém, queridos? Glória a Deus. Então nós podemos ver aqui hoje que o Senhor irá fazer grandes coisas. E eu quero testemunhos, porque no normal, às vezes a pessoa não testemunha, mas depois ela me procura. Pastor, aquele dia Deus girou uma chave, aquele dia, essa última vez que eu ministrei agora, alguns irmãos vieram e falaram: pastor, eu nunca senti tanto poder, eu fui lá no céu e voltei. A última ministração foi poderosa, e isso alegra o coração de Deus. Muito obrigado, queridos, por vocês estarem ministrando. Não tem nenhum para tocar um violão ali. Oh meu Deus, Jeová, ei glória, você está na lida mesmo, irmão? Vai lá, abençoa a gente, glória a Deus. Quinta-feira que vem eu vou estar lá, viu? Aí eu pago a coca, viu? Amém, meus amados. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18. Então, o tema é tricotomia, né? Está escrito ali. Passe lá para nós, por favor, por gentileza. É o DJ, glória a Deus, é o DJ Alisson. Então preste bem atenção hoje. Você vai receber da parte dos céus uma instrução que vai ser poder na sua vida. Diga glória a Deus. Tricotomia, né? Só para a gente ver aqui, tricotomia. Então, se vocês tiveram uma aula, né, com a psicóloga Keidia, né, sobre a alma, né, e sobre o corpo, foi com o foi quem? Foi Humberto Araújo, porque ele é atleta, né? E agora vocês vão ter uma aula sobre o espírito. Diga bu. Olha para o seu irmão e fala assim: bu, você é um espírito? Glória a Deus, irmãos. Quem sabia que você era um espírito? Quem sabia disso? Pastor, eu sabia. Você sabia? More or less, teacher. Alguns não, tá? Na verdade, alguns dizem assim: corpo, alma e espírito, né? Mas biblicamente falando, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita no corpo. Nós somos um espírito. Só uma maneira de um espírito vindo dos céus entrar aqui na terra, na vida, viver aqui na terra plenamente, é através de um útero. Então, quando uma mulher concebe, ela não concebeu apenas uma criança, ela concebeu um espírito vindo dos céus. Preste bem atenção nesse entendimento. Por isso que demônios não podem ficar no corpo, porque eles não vieram através do quê? Do útero. Eles não são legítimos, eles têm que ir embora. Diga glória a Deus por isso. Entenderam? Demônios também são espíritos, espíritos malignos caídos, e eles apossam de pessoas, e eles não podem ficar, porque só existe uma maneira legal do espírito permanecer sobre a terra, sobre as pessoas, vindo através do útero de uma mulher. Por isso, eu sempre digo para as mulheres, quando eu vou homenageá-las, no dia das mães, no dia das mulheres, eu digo que o útero é uma extensão da eternidade. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Isso é muito bom, tricotomia, corpo, alma e espírito, né? E hoje coube a mim o espírito, né? Então você agora está ciente que você é um espírito. E você, biblicamente falando, lá no livro de Gênesis, quando Deus sopra sobre as narinas do homem, ele era apenas um ser vivente. Ele não era ainda uma alma vivente, certo? Você sabe disso no livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, Deus fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe ele sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem, depois de ter feito, depois de um tempo, depois dele ser ali uma criatura, Deus soprou o Ruach Hakadosh, que é o Espírito Santo. Então o homem passou a ter o Espírito, uma parte do Espírito de Deus dentro dele. Sim ou não, meus irmãos? Sim. O homem no Éden, ele andava nu,
mas ele não conseguia ver a nudez um do outro, do homem com a mulher, porque a parte espiritual dele era mais forte. Eu vou repetir de novo, a parte espiritual dele era mais intensa, mais forte. Quem está me entendendo? E aí, quando nós vemos Adão pecando e Eva pecando, na verdade Eva pecou, mas foi com consentimento de Adão, lá nos capítulos seguintes, capítulo 4 do livro de Gênesis, quando Deus retira o homem do Éden e coloca ali um anjo com a espada, você vai perceber então que Deus, que entrou a morte espiritual no homem, e que Deus naquele momento corta a ligação, porque o homem ele vivia no mundo espiritual, Deus corta aquela ligação direta com o mundo espiritual. Por isso que você tem uns insights, você consegue ver alguma coisa, você sente alguma coisa. Antes a gente sentia o tempo inteiro e via o tempo inteiro. Quem está me entendendo? Por nós sermos de espírito. Hoje, quando nós conectamos com o Espírito de Deus, uma unção, uma situação, uma revelação que Ele nos coloca, a gente tem aqueles insights. Porque se a gente for viver a plenitude mesmo, viver o homem espiritual o tempo inteiro, a gente fica até meio biruta. Porque a gente começa a ver demônios o tempo inteiro, anjos o tempo inteiro, pessoas com demônios nas costas. Tem gente que ainda consegue ver a mais e fica doidinho da cabeça. Quem está me entendendo, queridos? Então o nosso espírito, diz a Bíblia, que ele foi morto. Então no livro de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Mas Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, quando nós encontramos a Cristo, o nosso espírito ele é recriado. Então você tem um espírito que morreu quando Adão separou por causa do pecado de Deus, mas somos recriados em Cristo Jesus, somos conectados novamente com Ele quando nós aceitamos. Mas aí o desafio diário, Efésios capítulo 5, versículo 18. Nosso desafio diário é vencer aquilo que o nosso pai Adão fez lá no Éden. Vencer nós mesmos, vencer as nossas vontades, vencer a nossa carne. Porque hoje não é mais o espírito que prevalece. Hoje o que prevalece é a carne, porque foi uma escolha nossa, dos nossos pais. Pastor, o que eu tenho a ver com os meus pais? Tem muito a ver. Você parece com o seu pai, você parece com o seu bisavô, você parece com o seu tataravô, a gênese está aí. Você é descendente. E alguém abriu a porta, você colhe aqui, não tem conversa. Se você abrir a porta, outros vão colher. É assim que funciona, querendo nós ou não querendo. E por isso nós precisamos estar ligados no que Deus quer falar conosco hoje. Então nós somos separados de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, fomos separados, mas somos ligados novamente pelo segundo Adão. Diga comigo, segundo Adão. Só os homens, diga segundo Adão. Fomos ligados novamente. Por isso nós temos o dom gratuito de Deus em Romanos 6, 23. E aí Deus nos chama para mais ainda. Ele não quer só uma salvação, que você levante as mãos. Em 1996 eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Eu era um pinguço, cachaceiro. Tudo que um homem faz de errado a gente fazia. Ah, pastor, o senhor mudou? Não, levantei a mão, continuei. Não andava em espírito, porque o tema nosso hoje aqui é espírito, tricotomia. Nós somos um espírito, mas sem o Espírito de Deus continuamos mortos. Eu liguei naquele momento, mas não andei. Eu só liguei. Aí eu tinha só alguns insights, vontade de largar daquilo, vontade de ser uma pessoa diferente, vontade de ir para a igreja, mas ainda a minha carne não suportava. Só um ano depois, minha carne ainda comandava. Só um ano depois, no batismo da pastora Vamara, no dia 24 de outubro de 1997, às 14 horas e 10 minutos, estavam batizando a pastora Vamara naquele dia, e o pastor disse para mim: Deus me fala que você vai ser um pastor de libertação. Desce as águas aqui agora, tome essa decisão.
Eu estava com a carteira de free box, fumava 3 carteiras por dia, já tinha aceitado Jesus, tinha um ano. Amassei a carteira, joguei fora. Lembrei da catuaba, que todo dia eu tomava 1 litro. Todo dia eu bebia a catuaba, a pinga e a cerveja. Cheguei em casa, coloquei tudo, já era alcoólatra, irmãos. Com 22 anos já era alcoólatra. Eu vim do alcoolismo, meu pai também foi alcoólatra. E eu já desenvolvi o mesmo comportamento. E aí, meus irmãos, e aí sim, irmão Hugo, eu passei a andar no Espírito. Eu sou o Espírito. Eu habito no corpo e tenho uma alma. A minha alma conecta ao Espírito. A minha alma conecta a minha carne. E o meu Espírito conecta ao Espírito de Deus. Mas entender isso hoje é chave girada na sua vida, na sua história. Dê um aplauso a Jesus, dê glórias a Deus. Então naquele momento, a partir daquele momento que eu cheguei em casa, eu sabia que eu tinha que conectar ao meu Espírito, ao Espírito de Deus. Eu passei a orar 2 horas, 3 horas por dia, todos os dias, porque eu precisava de libertação. Eu precisava de um encontro com o Senhor, todos os dias. E aí é uma decisão, diga comigo, decisão. Aperte a mão do seu irmão do lado e fala, decisão. Quem decide, diga, eu decido. Vou perguntar de novo, quem decide? Olhe para mim, aponte o dedo com raiva, diga assim, eu decido. Quem decide? Quem decide? Quem decide? Eu quero que você fique com raiva, diga eu decido. Quem decide? Dê um aplauso a Jesus, dê um aplauso a Jesus. E comecei a buscar ao Senhor. E durante 1 ano eu passei esse período de 3, 4 horas por dia na presença de Deus para ser liberto. Em 1 ano eu estava limpo, não sentia mais desejo de nada daquelas coisas. Se cumpriu 2 Coríntios capítulo 5 versículo 14, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se realmente se fez novo na minha vida. E comecei a trabalhar, continuei a trabalhar na igreja. Chegou um determinado momento que eu já não estava mais orando como eu estava, que eu já não estava buscando como eu estava, já estava um religioso dentro de uma igreja, com cargo de presbítero, de conselheiro, de copastor, 17 anos com esse cargo, 12 anos com esse cargo. Foi quando eu não suportei mais, porque eu li esse texto de Efésios capítulo 5 versículo 18, que está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Eu vou repetir mais uma vez, você repete. Mas enchei-vos do Espírito, vocês. Só os homens. Só as amadas. Só quem torce para o São Paulo. Só eu e ela, não é possível, nós dois, oh glória, né? É uma ordenança, diga comigo, é uma ordenança. Então olhe para cá, olhe para mim. Então eu posso estar numa igreja achando que eu estou cheio de Deus e eu estou num rito religioso. Alguém falou assim, quem falou esse sim? Obrigado. Eu posso estar na igreja e cantar louvores, mas eu posso estar vazio, como diga miseriqueimas. Eu posso estar na igreja, eu posso comandar uma célula, eu posso até mandar demônios embora. Você passou de libertação, mas pode ser que eu não estou cheio do Espírito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O meu Espírito foi dado por Deus, e o que Adão cometeu, nós temos a tendência de cometer sempre. E é uma ordenância, mas enchei-vos do Espírito, eu escrevi para nós. Primeira coisa, é um imperativo, é uma ordem. Deus falou, encha-se do Espírito. Eu saio de uma campanha, irmãos, entro na outra. Eu não brinco com a minha carne. Carne é igual burro brabo. Já viu como é que é burro brabo? Já viram? Quem já montou em mula e burro brabo? Ninguém? Só eu? Primeira vez que eu montei, eu caí. Montei de novo, caí de novo. Aí eu desisti. Ela anda assim, ó.
te derrubo agora, te derrubo depois, te derrubo agora, Você não vai tirar foto de fazer isso, não. Fala, pastor virou capeta lá. Carne é assim, ó, te derrubo agora, te derrubo depois, te derrubo agora, te derrubo depois. Quem está me entendendo? Essa é a nossa carne. E o que prevalece nessa época não é o nosso espírito. O que prevalece nessa época é a nossa carne. A gente adora o Netflix. Eu adoro, irmãos, coisas interessantes, porque eu escrevo também. Estou escrevendo um romance agora. Estou escrevendo um outro livro bem interessante, um romance baseado na minha vida real. Bem interessante. Um romance fictício, porém baseado na minha história de vida, porque eu não posso expor a minha família. Bem interessante. Então eu elaboro, eu gosto dessas coisas, mas isso não pode nos distrair. Eu e o pastor Vamaronta assistimos o romance, catarro para lá. Boa noite, graça e paz. Amanhã eu tenho um compromisso com os meus irmãos. Eu vou para a oração, eu vou para a leitura, eu vou gastar o tempo nos pés do Senhor. A nossa carne normal, ela quer ir dormir, e está certo, tem que dormir mesmo, tem que descansar. A nossa carne normal, ela não quer reavivar o seu espírito, mas diga comigo, é uma ordenança. Diga forte, é uma ordenança. Diga ordenança. Pastor, como é que eu faço isso? Calma lá. Primeira coisa é você se arrepender, ter consciência, ter entendimento do que é esse processo, para que a gente possa viver e desfrutar das coisas boas dessa terra. E apesar de que ela, vamos dizer assim, é passageira, né? É efêmera as coisas dessa terra. Outra coisa, irmãos, que eu gostaria de deixar para nós, é plural. Enchei-vos significa todos os dias. Como é que eu acordo todos os dias? Por isso que eu faço campanha em cima de campanha, para que eu não esqueça que eu preciso todos os dias, que eu não sou bonzinho por mim mesmo, a minha carne ela é perversa. Aí eu termino uma campanha, passo uns dias, bora jejuar de novo, irmãos. Aliás, jejuar é segunda, terça e quarta, todas as semanas. Pastor, porque o senhor é bom? Não sou bonzinho. Eu tenho unção, eu tenho consciência de quem eu sou, de quem, como Deus me usa, mas eu não sou bonzinho por eu mesmo. É o Espírito de Deus que habita em mim, ligado ao meu espírito, que reaviva. Então Deus quer reavivar o nosso espírito e nos despertar todos os dias. Aponte o dedo para mim e diga assim: para quê, pastor? Agora eu vou te descortinar. Por quê, pastor? Por quê, meus irmãos? Porque Ele quer nos revelar a nossa natureza. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia fala dessa tricotomia. A Bíblia fala que nós somos um espírito. E quando o apóstolo escreve, ele diz: olha, eu quero que vá bem também o teu espírito. E uma das maneiras que nós vamos bem no nosso espírito é descobrindo aquilo que Rayane falou, descobrindo aquilo que Deus nos colocou nessa terra. O nosso espírito, quando ele é linkado com o Espírito Santo, os dons aparecem, sim ou não? O nosso espírito, quando é linkado no Espírito Santo, acontece que a gente começa a entender a gente melhor, sim ou não? Nosso espírito, quando é linkado no Espírito de Deus, a gente começa a perceber que há algo maior do que as coisas efêmeras aqui nessa terra, sim ou não, meus irmãos? Como diz a Rayane, maior do que os nossos diplomas, do que os nossos carros, maior do que as nossas contas, maior do que até mesmo as nossas famílias, apesar de que a nossa família ela reflete a glória e devemos estar sempre com elas, porque a primeira coisa que devemos cuidar é a nossa família, né, irmão Hugo? Irmão Hugo sabe bem disso. Mas quando a gente está linkado no Espírito, a gente percebe que tudo isso é insignificante diante da glória e da eternidade do nosso Deus, sim ou não? E tudo que o diabo quer é alimentar a sua carne. Tudo que o diabo quer é falar que você não fica aí mesmo, fica parado. E tudo que o diabo quer é nos segurar, é fazer com que você decepcione e pare de tocar, é fazer com que os irmãos que cantam, que os irmãos que pregam, parem de pregar, é fazer com que os filhos de pastores desistam do ministério antes mesmo de iniciar, é fazer que os líderes de jovens se decepcionem com os outros, e o espírito começa a morrer, e a gente paralisa. Sabe para que isso? Porque se paralisar o espírito através das decepções, através da alma paralisando, o reino do seu pai é paralisado. Quem está me entendendo? Só quem está me entendendo, aplauda a Jesus, aplauda. A ordem é
é se encha. A ordem é enchei-vos, é um imperativo. Eu preciso me encher. A ordem é essa, por quê? Porque, pastor, então lá no Novo Testamento não tem um manual assim para os cristãos se encher do Espírito. É porque eles tinham consciência que eles tinham que andar todos os dias cheios, porque havia perseguição. Ser cristão era símbolo de perseguição. Nós estamos num país laico, hoje nós podemos levantar as mãos, até não sei até quando, mas podemos dar glória a Deus, podemos lá no meu comércio chegar uma pastora como chegou hoje, da graça e paz, na frente de 2 homossexuais, não tem problema, nem eles vão me julgar, nem eu vou julgar, nem vou julgá-los. Nós estamos num país laico, não tem muçulmanos para nos matar, caso professem a fé em Cristo Jesus. Não tem alguns sistemas aqui no Brasil que nos atrapalham a viver isso, porque alguns lugares, como na Arábia, por exemplo, e alguns lugares são proibidos. Então nós temos a oportunidade de entendermos o que nós estamos fazendo aqui nessa trajetória. Mas o objetivo do inimigo é matar você, jovem, antes mesmo de você descobrir. O objetivo do inimigo é te decepcionar antes mesmo de você começar a ser um líder de célula, antes mesmo de você sonhar. Aí eu te convido hoje a linkar no Espírito de Deus. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus. E aí, eu falei assim, poxa vida, eu não aguento mais essa vida de religiosidade. Fazia obra, hein? Expulsava demônios, mas a vida é estéril. Porque quando nós entramos num processo de religiosidade, que nós não estamos linkados no Espírito, mas estamos linkados no sistema de religiosidade, nossa vida não prospera. Porque é uma promessa para aqueles que entendem, é a promessa de Abraão. As 7 bênçãos, uma delas é que eu te prosperarei. Farei de ti o teu nome, engrandecerei o teu nome. Farei de ti uma grande nação, só um aleluia. Nosso propósito é muito maior. E a gente entra no sistema religioso, e aí é o cuidado que nós temos que ter. Nossos ouvidos, por isso que eu pedi para orar pelos ouvidos, eles começam a ficar surdos para a voz do Espírito, porque a nossa carne está falando mais alto. Os nossos olhos param de ver as coisas espirituais, e aí a gente faz como a Rayane falou, a gente só vê as coisas terrenas, a gente esquece que chega nos 52 igual eu. Está quase lá, né? 43, demora um pouco. Logo está aí na sua porta batendo. E de repente chega nos 60. E aí o que eu tenho para apresentar para o meu Senhor, para o meu Deus? Já que eu sou um espírito, e o Senhor me colocou através de um útero, com um propósito a ser resolvido aqui nesta terra. Há algo a ser feito. E por que as forças carnais e espirituais da maldade têm que me paralisar? Se eu sou muito maior do que isso, se eu tenho um pai que cuida de mim, e o meu pai é pai de todos os espíritos que vieram para a terra, e eu sou um desses, alguém diga glória a Deus. E aí, a palavra, lá do livro de Gálatas, um pouquinho antes, Gálatas capítulo 5. Obrigado por esses dedilhados. Isso aí atrai a glória de Deus. Sabia que era assim que Davi fazia, né? O tempo inteiro, aí um proclamava a glória do Senhor, proclamava os atributos, são 24 atributos, e o outro cantava. Isso foi restaurado em Neemias 12, 24, restaurado o tabernáculo de Davi. Davi nunca perdeu uma guerra, porque ele sabia. Ele era pecador como eu, como você, porque não tem como a gente ser espiritual o tempo inteiro. Nós já não estamos mais no Éden, o tempo inteiro espirituais, mas ele sabia como conectar no Espírito de Deus. Ele sabia acessar a glória de Deus. Ele sabia viver o espiritual, mesmo no meio do Velho Testamento, ele entendia a graça. Gálatas capítulo 5, lá no versículo 16, digo porém, quem está lendo aí? Está lá? Vamos lá, quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Tem a tradução, essa tradução é qual? NTLH, né? Tem a tradução aí que diz assim: andai no Espírito. Ou seja, só tem como andar no Espírito se meu Espírito estiver conectado com dele. O seu Espírito, se é o Espírito de Deus, ele é morto. Por isso que as pessoas suicidam, são infelizes, mesmo tendo as coisas. Nós precisamos entender isso. E aí a Bíblia nos ensina a andar em espírito. Aí eu selecionei para nós aqui, no grego e no hebraico.
no grego, é caminhar, percorrer um caminho, viver diariamente. Let's go, guys, come here. Por favor, aqui. Okay. As coisas que eu estou te mostrando. Esse aqui é o caminho. Vamos lá? Esse aqui. Joelho. Chora, joelho, se prostra. Faz de conta que você vem cá. Ora. Enquanto ele ora, intercede, olha para o altar, as vidas vão sendo salvas. Levanta a mão. Enquanto os filhos oram, que são o Espírito, outros espíritos estão sendo religados no Pai. Enquanto ele ora e busca o Espírito, ele é protegido pelos próprios anjos. Enquanto ele ora, com seu Espírito ligado ao Espírito de Deus, porque nem eles mesmos sabem como orar. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele coloca as palavras nas nossas bocas. Enquanto ele ora, os demônios estão sendo embora. E quando ele clama, o sangue de Jesus tem poder. O Espírito dele clama isso. Diz, Abba, Pai. A Bíblia diz que os demônios saem correndo em retirada. E as pessoas vão sendo livres. Vai levantando a mão, você que é livre. Vai levantando a mão, você que é livre. E se andar no Espírito, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Obrigado, irmão. Quem está me entendendo? Levante a sua mão direita e diga: há poder na oração espiritual. Eu não preciso ser bom, eu só preciso querer. Dê um aplauso a Jesus. Você só precisa querer. Aí eu estava religioso demais. Falei, não aguento mais essa vida. Pastor, aquele sabe mais ou menos o que eu estou falando, que a gente viveu juntos um tempo. Eu não aguento mais ser religioso, não aguento mais. E o Senhor me dava visões, e eu quero saber. Eu disse para o Senhor: se o que o Senhor fala na sua palavra é verdade. Eu vivi os tempos do primeiro amor, agora eu quero ver um tempo de maturidade. E aí eu li alguns livros, eu até quero indicar para vocês. O primeiro livro que eu li foi O Intercessor, que até hoje, acho que eu devo ter falado para alguém ler esse livro aqui já. Para você, demais, né? Você leu ele? Fera, né? 2 vezes, é fera. A história de Rhys Rover. A história de um homem que, através da oração, que ele entendeu que ele é um espírito ligado ao Espírito de Deus, até a Primeira Guerra Mundial ele influenciou através da oração. Orfanatos, através da oração, do tempo com o seu espírito, com o Espírito de Deus. Eu li esse livro, falei, rapaz, se esse tempo for verdade, vai ser bom. Eu li outro livro também, Andando no Espírito, de David Robertson. Esse eu não tenho mais, eu já dei para os outros. Esse homem saiu, ele era um lenhador nos Estados Unidos, e saiu do trabalho de lenhador para orar o tempo que ele trabalhava, 8 horas por dia em línguas estranhas. 3 meses depois que ele começou a orar, na primeira reunião que ele foi, a perna de uma pessoa cresceu, se transformou num homem de milagres. Li outro livro do Kenneth Hagin. E esse livro também do Kenneth Hagin também falava mais ou menos a respeito. Ele tinha esclerose múltipla, e ele começou a orar e a profetizar a palavra. E eu disse, se isso é verdade, nesses 3 âmbitos, 3 homens de avivamento. Li também a história do David Puchou. Se esses 4 homens forem verdade, eu vou para o campo missionário e vou orar 8 horas por dia. Eu quero ver se os milagres vão acontecer. Andar em espírito é caminhar com Jesus. E quando nós chegamos no campo missionário, eu disse para ela, eu tenho dinheiro no banco guardado por 3, 4 meses, 5 meses, e eu quero orar 8 horas por dia para ver se isso é verdade. Se não for verdade, nós vamos embora daqui. 8 horas por dia, ajoelhado, 8 horas por dia, 7, 8 horas, 10 horas por dia, buscando ao Senhor em adoração, primeiro em arrependimento. São 7 passos. Benihim ensina sobre isso. Arrependimento, oração em línguas, intercessão, como você fez. De repente, meus amados, as pessoas chegavam na minha casa, chegavam lá assim, falavam, que casa diferente é essa? Eu mandei colocar uma brita assim, as pessoas chegavam e elas, caíam no poder de Deus. Os endemoniados me procuravam no meio da madrugada. Um dia, a gente estava dormindo, 3 horas da manhã,
Vamara não estava muito acostumada, ela estava indo com o campo missionário. De repente, 3 horas da manhã, pastor, eu abri a porta, aí a irmã entrou para dentro com o marido dela, que nem frequentava a igreja. Não tinha portão, e aí, quando eu falei, senta no sofá, eu estava meio dormindo, meio acordado, né? Na hora que ela sentou, ela gritou, e aquela lá, meu Deus do céu, é um ataque, estou matando todo mundo na minha casa. Irmãos, os demônios igual uma cobra, os endemoniados iam até a nossa casa, e de lá para cá sempre foi assim, para nós expulsarmos os demônios. Eu pude ver o poder de Deus, não de alguém, não de um livro. Eu pude andar no Espírito, não porque David Robertson escreveu, não porque Kenneth Hagin falou. Eu pude ver porque eu decidi. Diga, eu decido. O nosso espírito, irmãos, ele clama pelo Espírito de Deus, ele chama a algo que só o Espírito Santo pode complementar na sua vida essa noite. Dê uma glória a Deus, aplauda Jesus, por favor. E andar no hebraico significa não somente começar. Diga, não somente começar. Diga comigo, prosseguir. Diga, prosseguir. Isso significa todos os dias. Não somente ao começar hoje, mas prosseguir. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Meu alvo é a eternidade, é levar outras pessoas que estão com o espírito caído para os céus. Mas somente se eu entender essa plenitude é que isso acontecerá. Alguém diga glória a Deus. Quem está me entendendo, irmãos? Passado alguns meses, nós estávamos ali naquela obra de missões, e eu dizia assim para os irmãos, uma turma de umas 20, 30 pessoas, irmãos, visualize uma tenda ali. Aí todo mundo, tadinho do pastor, nem tenda tem aqui, lá no fim de mundo, quase 20 anos atrás. E aí de repente um dia eu saindo da minha casa, Deus falou comigo, olhe para o lado. Eu olhei a tenda que cabia 80 pessoas embaixo dela. Eu desci do carro, fui até o dono da tenda e falei, eu quero comprar essa tenda. Ele falou, rapaz, ela está à venda, e eu quero comprar em 10 vezes sem juros, e ele está vendido. Eu falei, então está feito. E levei a tenda lá para lá, irmãos. E ali foi o início de um grande avivamento. Andar no Espírito é prosseguir. Você será testado. Andar no Espírito significa que você vai sentir o tempo inteiro. Alguém um dia chegou em mim e falou, pastor, eu não estou sentindo nada. Eu quase falei para ele, enfia o dedo na tomada que você vai sentir a eletricidade aí. É convicção de fé. É convicção que se eu não estou sentindo aqui agora, Deus está comigo. É uma promessa que Ele vai me encher. É uma promessa de que Ele estará comigo todos os dias. É uma promessa que o Espírito Santo vai estar comigo. Não há diferença de cores, não há diferença de títulos, não há diferença de contas bancárias. A promessa é que Ele estará comigo. Todo aquele que se dobrar diante dEle, Ele estará com Ele. Alguém diga glória a Deus. E é por isso que às vezes a gente não entende que a pessoa que peca tanto e recebe tantas bênçãos, porque ele entende, quando ele dobra o joelho, ele está na presença, ele entende que o Espírito dele é ligado ao Espírito de Deus, ele confessa os pecados, ele renuncia, ele anda na presença, ele volta, de repente as portas se abrem. Mas o religioso não. O religioso acha que tem a obrigação de abrir as portas. O religioso acha que tem que fazer para merecer, e às vezes acha que nem merece. Então, meus irmãos, eu queria deixar algumas coisas aqui para nós. Primeira coisa que eu queria deixar para nós nessa noite, para nós andarmos linkados com o Espírito de Deus, é confessarmos os nossos pecados. Sabe, o nosso último encontro do Seminário Êxodo, alguns dos irmãos estavam aqui. Vai ter um agora em maio, convido você. Glória a Deus, ô glória! Mas tá pouco esse glória aí, nós vamos dar um glória a Deus, irmão. Glória! Para fazer isso é pela fé, viu, meus irmãos? O último seminário nosso, tinha uma senhora chamada Patrícia. E essa senhora chamada Patrícia tinha deixado o ministério há muitos anos atrás. Quantas almas deixaram de ser alcançadas? E essa senhora, uma palavra que ela recebeu, acho que você estava lá. Você estava lá
É penúltimo então, não é o último não, penúltimo. Ela recebeu uma palavra dessa, foi confrontada, e ela foi à frente. Ela pegou o microfone, não foi isso, minha filha, você estava lá. E ela confessou os pecados dela publicamente. Você não precisa confessar pecado publicamente, você não precisa se expor aqui, só se você desejar. Mas isso é o princípio de um avivamento pessoal. Eu confessar os meus pecados, confessar a Deus, confessar aos homens, renunciar. Senão não tem como o meu espírito linkar o Espírito de Deus, que o pecado ele atrapalha, ele é como como a tampa que impede que nós acessemos ao Espírito de Deus. Não há como o pecado ligar com Deus, tem como o meu espírito linkar o Espírito de Deus. Alguém dá glória a Deus? Uma renúncia, um arrependimento, em vez de eu ser antropocêntrico, ou seja, eu ser o centro das coisas, meus argumentos, Jesus ser o centro das coisas. Aí eu pergunto para você, você decide? Eu pergunto para você, qual a sua decisão hoje? Você fosse para fazer uma votação entre Lula e Bolsonaro, tira o Lula, tira o Bolsonaro, diabo e Deus e Jesus, diabo e Jesus, quem você, não compara não, pelo amor de Deus, o Lula não é Satã não, calma lá, faz essa comparação não. Você fosse fazer uma votação hoje, decisiva para a sua vida, Jesus ou Satanás? Vote hoje, é uma decisão para a vida. Eu não estou falando só de entregar a sua vida, eu estou falando de entregar não somente a sua vida, mas eu estou falando de andar, de prosseguir, de ajoelhar, de confessar, das almas serem libertas através de você, porque você é um espírito, tem propósito na sua vida, e tudo que o diabo quer é te paralisar, antes mesmo de você começar o seu propósito, de frustrar você, de dizer que não vale a pena. Eu te pergunto, quando estivermos debaixo de 7 palmos de terra, para onde teu espírito vai? Diz a Bíblia que ele volta para o Espírito de Deus. Ele volta para prestar contas. E o que nós vamos apresentar diante do Senhor? Eu quero falar assim, Senhor, ao tanto de almas. E se lá no céu tiver algum tipo de dança, assim nós vamos tudo ficar dançando. Glória a Deus, assim, aquele tanto de almas. Dentre elas, um rapaz chamado Marcelo Marques, que é um cantor renomado, hoje a nível de Brasil. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Pode aplaudir a Jesus. Andar é pela fé, eu não preciso ficar sentindo. Andar, irmãos, é questão de atender o chamado. Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que fica surdo espiritual, e os anos vão se passando, e a religião vai pegando. Irmãos, não tem coisa pior do que a religião dentro de uma pessoa que já aceitou Jesus. Eu quero que você fique de pé, por favor. Hoje Jesus primeiramente nos chama ao arrependimento. Primeiro, ao arrependimento, confissão. Em segundo lugar, o Espírito Santo quer, meus irmãos, que a gente tenha intimidade com Ele. Você sabe quando Deus fala assim lá na palavra dele, que de que Moisés tinha um encontro com ele face a face? Sabe o que significava? Muita gente achava que era olho no olho, né? Nossa, Deus está falando olho no olho, né? Ah, que legal, face a face, é isso aqui, ó. Boca no ouvido, ouvido na boca, intimidade. O Espírito de Deus quer isso com você, diga glória a Deus. Face a face. Você quer ter essa experiência com o Senhor? Ou se você ainda não entregou sua vida, por favor, eu quero que você venha correndo nesse altar entregar, porque o seu propósito ele não pode ficar, vamos dizer assim, turvo diante dos seus olhos. Feche os seus olhos. E se você por acaso quer renovar o seu propósito, renovar o seu espírito comigo esta noite, você vem à frente também. Nós vamos cantar canções, nós vamos adorar ao Senhor, mas nós vamos orar. Nós vamos confessar pecados, nós vamos retomar o nosso espírito linkado ao Espírito de Deus, com seus olhos fechados. Você pode confessar pecados, dizer ao Senhor, Senhor,